O que será que é escola, né? O que é escola? Escola vem do grego escolé, e escolé significa tempo livre. Escola nada mais é do que, na sua origem, o lugar onde a criança ia para ela poder explorar, para ela poder trabalhar a sua curiosidade, para ela poder ter um tempo longe de trabalho, longe de qualquer distração que o mundo adulto tinha. Era aquele momento de preparo dela, era aquele momento em que ela tinha para poder descobrir, através do seu livre pensar, da sua criatividade, ela descobrir o que era o mundo e como se preparar para esse mundo. Hoje eu estou aqui e eu quero começar pensando em Aristóteles, porque Aristóteles, ele dizia que nós devíamos descobrir o uau da vida, devíamos descobrir o espanto, que ele chama de espanto aristotélico, aquilo que move a gente, aquilo que faz com que a gente grite dentro de nós e produza no mundo o efeito borboleta, que produza no mundo uma transformação de futuro. E eu tenho dedicado a minha vida a estudar e a gritar dentro da educação e a desejar a educação e a encontrar na educação esse uau da vida para tentar mudar ela, para tentar mudar o quadro que nós temos hoje dentro da educação e trazer um pouquinho dessa ideia da escola para dentro das escolas. Eu queria pensar com vocês uma coisa que eu acho que todos já sabem, os problemas que nós temos hoje em educação. E falar sobre os problemas da educação, com certeza cada um aqui deve pensar de cara em alguma coisa. Eu quero pensar com vocês o que nós temos hoje e começar pela desigualdade, porque se eu vou falar de ensino democrático, hoje eu vou falar de escola democrática, eu preciso pensar que um dos maiores produtos da escola é a desigualdade. Se a desigualdade era para ser combatida na escola, pelo contrário, ela perpetua a desigualdade. Então nós temos hoje escolas assistencialistas, enquanto que nós temos outras escolas que são do conhecimento. Temos crianças que são educadas por um conhecimento produtivo para a produção, temos crianças que vão para lá apenas para poder passar o tempo. As crianças não encontram na escola o interesse para ficar, o interesse, o desejo. A escola não é mais aquele centro desejável para a criança, se é que algum dia foi. Se nós temos a democracia como uma nuvem muito nebulosa, que nós não sabemos exatamente o que significa e como colocar ela em prática de fato, e pensamos em democracia, pensamos nos gregos antigos e pensamos, eles pensaram a democracia, será que nós vivemos a democracia hoje? É porque talvez nós não entendemos o papel da escola e não entendemos o quanto que ela pode ser significativa na vida de uma criança e o quanto que ela pode mudar essa criança e pode mudar o desenvolvimento dela. Se nós continuarmos pensando nos problemas da educação, nós temos professores muito cansados, que a formação inicial é muito fraca, que a formação inicial já na universidade não conversa com a realidade e não prepara esse professor para uma criança que é do século XXI ou para uma escola que também está obsoleta e que não conversa com esse século XXI. Se nós pensarmos no currículo da escola, o esqueleto vivo que a escola tem, nós temos mais um problema, porque o currículo ele é obsoleto, ele traz conhecimentos que talvez a gente não vá usar para nada na vida, e todo o conhecimento que nós temos hoje, com uma mesa posta, está passando de lado da criança, ou a criança vê esse conhecimento, ou uma parte desse conhecimento, do lado de fora. Não é à toa que dentro da democracia nós precisamos ter um pensamento crítico muito forte, e esse pensamento crítico ele está desaparecido por aí. Esse pensamento crítico é muito difícil de nós termos. A escola deve ser produtora de pensamento crítico. A escola deve ser produtora de pensamento criativo. E são coisas que, na verdade, a escola abafa. Vai até a universidade isso, não é verdade? A escola está preocupada com os exames, a universidade está preocupada com os exames. Nós precisamos, de algum modo, quantificar os nossos alunos, ver quem são os melhores. Então a escola acaba se tornando também um ambiente de meritocracia, em que eu quero que todos produzam alguma coisa, me mostrem alguma coisa, e eu esqueço que cada criança, cada ser humano tem o seu uau da vida. Cada ser humano tem a sua característica de espanto e que nós somos completamente diferentes uns dos outros. Então nós temos esses problemas todos. Se nós temos problemas na escola, também temos problemas dentro dessa democracia. Mas se nós temos crise na escola, temos crise na democracia, nós temos uma coisa que o Paulo Freire falou muito bem, que é o inédito viável. Dentro da crise, é possível que a gente
descubra algo. É possível que a gente crie algo novo. E que esse algo novo surja para tentar modificar as coisas. E é isso que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje, acerca da educação democrática que tem acontecido em Sintra, tem acontecido na escola onde eu estou. Nossa escola em Sintra tem cerca de 50 crianças. E é uma escola pequena, uma escola particular. Quando eu cheguei há quase 2 anos atrás, nós começamos a fazer uma transformação no currículo da escola. Começamos a mexer no currículo da escola, mas para mexer no currículo da escola, para você trabalhar a estrutura do currículo, ou seja, qual o conhecimento que a criança vai aprender, é preciso primeiro perceber como é que a criança aprende. Então, o primeiro exercício foi perceber como que aquelas crianças eram, como que era o contexto daquela escola, onde nós estávamos inseridos, o que era preciso fazer ali para a gente poder mudar o currículo e mudar a forma de ensinar naquele local. Depois, começamos a perceber como que eram os paradigmas que estavam ali. Como que estava a filosofia da educação. Porque não é simplesmente você chegar lá e colocar algumas estruturas democráticas e a criança simplesmente vai aprender. Existe todo um pensamento educativo. Quando você foi para a escola, quando você vivenciou a escola, você vivenciou uma filosofia da educação. Existe um pensamento por trás, paradigmas construídos. Não adianta eu querer eu querer plantar determinados frutos e querer colher outras coisas. Ou seja, não adianta eu querer que a criança ela desenvolva-se abertamente se eu tenho um sistema totalmente fechado. Então, a primeira coisa foi a gente perceber como que eram nossos discursos, como que eram os pensamentos dos professores. Criar um projeto educativo, pensar em como que nós podíamos ensinar ali dentro e, ao mesmo tempo, acabar com o controle, com a violência instituída na nossa linguagem, como que nós precisávamos formar os professores para isso acontecer. O primeiro ano nessa escola foi um ano de bastante desconstrução. Foi um ano de compreender como a criança aprende, compreender as coisas como aconteciam ali e desconstruir aquilo que não estava bom, para a gente poder começar a falar sobre um ensino democrático, sobre uma escola democrática, sobre um currículo democrático. Depois, foi também trabalhar dentro desse paradigma da democracia, desse paradigma de um ensino em que a criança é ouvida, a criança é percebida, foi trabalhar justamente a percepção de que todas as crianças são diferentes. Todas elas têm interesses e que nós não podemos fechar o currículo. O currículo precisa ser aberto, o currículo precisa ser amplo para a criança, para que a criança possa explorar esse currículo. Então, foi pensar, o que é mais importante? Matemática, português, curiosidades, filosofia, ciências, história, tempo livre, pintura em tela? O que é mais importante? Nós começamos a perceber, então, que, na verdade, o mais importante é ouvirmos a criança. O mais importante é percebermos o quanto a criança ela é potência, o quanto que nós, seres humanos, somos seres completamente cheios de possibilidades e dar essas possibilidades. Então, nós começamos a criar uma mesa aberta. Hoje, na nossa escola, com 50 crianças, nós temos cerca de 40 disciplinas que acontecem a cada 2 meses, em que as crianças podem escolher. Existe um grupo de disciplinas que a gente, nesse momento, coloca como obrigatórias e existem uma outra gama de disciplinas, como filosofia, como curiosidades, como teatro, como pintura em tela, que nós colocamos como disciplinas optativas, que as crianças podem escolher a cada 2 meses o que elas querem aprender. Como elas querem aprender essas disciplinas. Tivemos que mudar a concepção dos professores e, para isso, nós continuamos, né? Não é uma coisa que acabou, nós fazemos isso, temos feito isso sempre, e diferentes formações com os professores para que aconteça isso. Diferentes formações para que os professores possam desconstruir, conseguir perceber qual é a disciplina mais importante e qual não é. E qual será que é a disciplina mais importante e qual não é? Eu tenho um aluno chamado Aven que perguntou para mim por que filosofia não era uma disciplina que acontecia sempre, como obrigatória, e não como opcional. Porque ele percebeu, fazendo a disciplina, estudando filosofia, que o quanto é importante que as pessoas compreendam o pensamento filosófico. Esse mesmo aluno perguntou para mim por que saiu da grade das disciplinas, por que as disciplinas, uma disciplina como projeto de vida, que era uma disciplina que nós tínhamos, por que saiu essa disciplina? As pessoas deviam saber construir o seu futuro, por que saiu essa disciplina?
Um outro aluno chamado André perguntou para mim por que tem que fazer ciências como obrigatória. Nós temos 6 disciplinas obrigatórias nesse momento, que é português, matemática, ciências, educação física, arte e inglês. E ele perguntou por que tem que fazer ciências, sendo que ciências eu não gosto. Não fala comigo, não consigo aprender lá, não consigo desenvolver essa disciplina em nada. Isso tem nos feito pensar o quanto que pode ser rico a aprendizagem. As nossas crianças hoje, elas desejam estar na escola. Elas desejam, quando tem férias ou quando tem momentos de que nós não vamos ter aula, nós vamos estar em reuniões, porque às vezes nós fazemos um tempo livre geral, a criança pode escolher tempo livre. Toda semana ela pode ter 3 tempos livres. Então, e nós às vezes temos que nos reunir enquanto educadores para a gente poder discutir um bocadinho mais educação e melhorar alguma coisa que está acontecendo ali. Nós também fazemos assembleias. Nós temos assembleias com as crianças, mas nós também, educadores, fazemos assembleias para nós percebermos o quanto que nós estamos sendo democráticos ou não dentro do processo de aprendizagem, dentro da escola. E as crianças ficam muito bravas conosco quando, por exemplo, elas não estão aprendendo. Elas estão somente em tempo livre. Elas querem um tempo livre, mas quando nós damos somente tempo livre, elas também ficam muito bravas com isso. A gente percebeu alguns resultados nesse processo. A gente tem percebido alguns resultados. Primeiro que nós temos um currículo oculto. Não sei se você sabe o que é o currículo oculto. Dentro da escola, nós temos um currículo posto. Aqui você pode ter o currículo português, o currículo internacional, aqui você pode ter um currículo democrático, mas sempre a escola vai trazer um currículo oculto que são as ideologias que estão por trás daquilo que nós estamos fazendo, as ideologias que estão por trás de cada aprendizagem que uma escola traz. Pois é, nós também temos isso, porque não tem como você fugir disso, não existe educação neutra. Mas nosso currículo oculto é o conhecimento, é o desejo da criança sempre ter em dimensão, e todos os professores têm essa mesma linguagem, essa mesma discussão de que se temos uma coisa boa para fazer é aprender. Vamos aprender mais, temos que estar sempre prontos a aprender o tempo todo. Temos um pensamento crítico que nos coloca nós, educadores, à prova o tempo todo. Porque quando você trabalha com um processo democrático, em que a criança pode escolher, em que a criança ela tem a assembleia, em que a criança ela é ouvida, a criança também te critica. Talvez você seja um dos que mais a criança levanta a mão e fala, olha, semana passada aconteceu tal coisa e eu não gostei do que você fez. E eu tenho que rever isso com a criança. Isso é muito lindo, saber que a criança ela vai desenvolvendo o seu pensamento crítico. Ou então, a criança... como é um ambiente democrático, a criança se apresenta muito, ela pode falar, ela pode se comunicar muito. E nós também vemos dentro desse processo cada vez uma comunicação mais aprofundada, porque nós temos esse tempo para que a criança possa explorar o conhecimento, para que a criança possa tirar suas dúvidas, tanto com o educador, quanto tirar suas dúvidas com as aprendizagens que ela vai fazendo. E isso vai fazendo com que ela se torne muito mais crítica e muito mais criativa. Temos visto também resultados dentro do processo de aprendizagem, no sentido de que a criança ela se torna cada vez mais um ser aprendente. E nós também. Nós, educadores, também nos tornamos cada vez mais seres aprendentes dentro desse processo democrático. Olha, eu quero já ir para a conclusão pensando que educação que nós podemos oferecer hoje, que educação que nós podemos oferecer para transformar o futuro. Nós estamos no século XXI e esse século XXI traz muita informação. Nós não temos que discutir acerca da informação que está posta, porque a informação está aí. A escola de hoje ela está lutando contra o telemóvel, ela está lutando contra determinadas tecnologias, ela está lutando contra uma série de brigas que parecem brigas que não vão levar a lugar nenhum. Nós não vamos chegar a lugar nenhum com isso, porque a educação ela é muito mais ampla do que isso. Nós não podemos dizer para nossa criança na escola, olha, você não vai usar o telemóvel enquanto que nós estamos o tempo inteiro com o telemóvel na mão. Isso não significa nada, isso não vai dizer nada. Isso vai dizer uma coisa, que na verdade talvez a verdadeira felicidade e a alegria mesmo da criança vai estar quando ela pegar o telemóvel na mão. Se um dia ela tiver o telemóvel e tiver acesso a esse telemóvel. Não é esse tipo de educação que nós queremos para o século XXI. A educação do século XXI é aquela educação em que nós temos a oportunidade de pensar, que nós temos a oportunidade de dizer o que nós pensamos, que
nós temos a oportunidade de aprender de tudo. Nós podemos ter essa oportunidade num processo crítico, num processo em que nós vamos desconstruindo e reconstruindo, e vamos com a criança nesse processo. A criança vai nesse processo. Educação que eu acredito é a educação em que nós vamos devolver para o mundo crianças que crescem com valores democráticos, com valores que podem transformar uma sociedade. Muito obrigado.